Seja bem-vindo a este podcast. Eu sou o professor Wagner Inácio e você é meu convidado para caminharmos juntos neste magnífico universo das relações privadas. Em qualquer momento, em todo lugar, nós poderemos conversar sobre o direito civil, desde os temas clássicos até as mais atuais questões postas em doutrina ou na jurisprudência. Para aqueles que preferem uma relação mais intimista, este podcast também está sendo gravado para ser colocado no nosso canal no YouTube, que é Pega o Café que lá vem direito, ok? Você pode procurar lá no YouTube e vai localizar os nossos vídeos. Vamos nessa, some-se a mim, vamos caminhar juntos. Nosso tema de hoje vai envolver as formas de uniões familiares, porque nós fizemos um podcast que não tem cópia no YouTube sobre a coparentalidade, pegando um pouco o assunto que foi destacado pela questão do saudoso apresentador Luiz Augusto Liberato, o Augusto Liberato Gugu. Desculpem que eu acabei esquecendo o nome dele aqui. E surgiram fatos novos, e como surgiram fatos novos, eu busquei comentar sobre alguns assuntos aqui com vocês. Primeiro sobre o casamento, depois sobre a união estável. Vamos tocar novamente na coparentalidade e fechar falando sobre o poliamor. E vamos tentar, obviamente, como fizemos no nosso podcast, com respeito ao pensamento da família e as questões do processo. Nós não vamos discutir aqui o processo do Gugu, mas sim avaliar como a doutrina enfrenta as questões de união estável, casamento, poliamor e agora, graças a esse evento, a coparentalidade. Como a gente sempre gosta de falar, em todo e qualquer momento, por pior que ele seja, a gente tem que tentar evoluir com ele. E quem sabe será agora um momento ímpar para a evolução destes conceitos de família. Bom, como nós sabemos, a Constituição Federal nunca fechou o tema uniões familiares, possibilidades de famílias, as três espécies que ela menciona explicitamente, que seria a família monoparental, aquela formada entre um dos ascendentes e os descendentes, pai e os filhos, por exemplo, ou a mãe e os filhos, a família matrimonializada, aquela decorrente do matrimônio, e a união estável, que nasce da simples vivência em conjunto para formar uma família. Na realidade, nesse conceito, nesse universo de constitucionalizado de famílias, nós temos várias possibilidades. E vamos tentar trabalhar aqui basicamente entre casamento e união estável. Nós sabemos o conceito básico, a diferença básica é que o casamento é um contrato de direito de família solene que requer a intervenção do Estado. E de outro lado nós temos a união estável, que tanto pode ser contratualizada de forma escrita, como prevê o artigo 1725 do Código Civil, como pode ser contratualizada sem uma forma escrita, ou seja, a união estável sempre tem base contratual, mas não requer um contrato escrito. Ela é possível a sua formação a partir do comportamento tácito das pessoas. Elas se unem, passam a viver juntas para poder constituir uma família. E aqui nós vamos tentar trabalhar o primeiro grande conceito de união estável, que envolve a união estável, para que a gente afaste a necessidade de coabitação. O que é a coabitação? O artigo 1566 do Código Civil prevê a coabitação como um dos deveres matrimoniais. Mas isso já foi afastado há muito tempo, até porque muitos casais residem separados em razão de necessidades especiais. Por exemplo, a necessidade de um deles trabalhar num local e o estabelecimento social da família ser em outra cidade. Isso não tem absolutamente nenhum problema. A grande questão é, esta coabitação seria exigida ou necessária também para a união estável, já que para o casamento não era, apesar de constar como um dever, não seria exigível?
Nós temos como um paradigma, uma decisão muito importante, o recurso especial, lembrando que o recurso especial é de competência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, de número 275839, 275.839 de São Paulo, em que o STJ afastou a necessidade de coabitação. Isso é muito importante. Evoluindo, e por que a doutrina e a jurisprudência passaram a defender que não há necessidade de coabitação? Bom, se para o casamento, em que há menção expressa da lei do dever de coabitação, isto já não fazia mais sentido, por que a união estável? Isso teria algum tipo de relevância. O que seria necessário é a união de duas pessoas no intuito de constituir família. Mas como a gente apreciaria estas possibilidades ou esse intuito de constituição de família? Bom, nós temos aí a conta conjunta, a questão de realização de obras unidas, por exemplo, a construção de uma casa, o aluguel estar em nome dos dois, o que eu sempre gosto de falar em sala de aula, o carnê das Casas Bahia, né? Isso são provas, são mecanismos de provas para indicar-se a existência de união estável. A própria existência dos filhos é um indicativo de união estável. Lembrando que nem sempre é assim, porque se não houver outras provas, a simples existência dos filhos não é uma prova cabal de união estável. Na realidade, pode ser um relacionamento amoroso que resultou em filhos sem o interesse de efetivamente constituir família. Bom, a questão é, como é que a gente tenta comparar a união estável com o casamento? Vamos pensar primeiramente o seguinte. Eu disse assim, a união estável se constitui entre pessoas. Mas Wagner não seria entre homem e mulher como está na Constituição? Não. A gente tem que lembrar sempre da ADIM 4277-4277 do Distrito Federal. Obviamente uma ação direta de inconstitucionalidade apreciada pelo STF, que afastou, modulou, na realidade, a previsão do Código Civil no artigo 1723 e principalmente modulou a própria Constituição Federal quando entendeu que é possível a união entre pessoas do mesmo sexo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, dando a origem ao que a gente chama hoje de união estável homoparental. E logo a seguir o STJ, no bojo, dentro do RESP, do recurso especial 1.183.378, entendeu que é possível a conversão da união estável homoafetiva em casamento, e com isso possibilitou o casamento entre pessoas do mesmo sexo também. É triste a gente perceber que no nosso país as pessoas que desejam se casar necessitam, se homoafetivas, recorrer a uma decisão judicial, ou seja, é um precedente judicial que viabilizou tudo isso. Apesar de hoje não ser mais necessário manejar a ação, é triste que isso não tenha sido reconhecido pelo legislador. Isso demonstra uma dificuldade de evolução social do direito, porque a sociedade evoluiu e o direito não conseguiu. E por que eu digo isso? Porque hoje o conceito de família que nós temos é a família eudemonista, é a família em que se busca felicidade. E não é porque a orientação da pessoa não é aquela que eu julgo aplicável ao meu caso ou não, que eu vou dizer que elas podem ou não se casar. Bom, vamos tentar fazer uma comparação rápida aqui entre casamento e união estável. Primeiro vamos passar pela sucessão. Antes nós tínhamos uma sucessão restrita para a união estável e ampla para o casamento. E agora isso acabou. Na realidade, o STF, ao apreciar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1790, acabou remetendo a sucessão do companheiro ou da companheira para o artigo 1829. Então, hoje, companheiro e companheira possuem a mesma sucessão do cônjuge. E isso já criou uma igualdade muito importante, já que a sucessão ela envolve a transmissão de bens e a própria dignidade no futuro dessa pessoa. Disso nasceu uma dúvida muito interessante: a companheira ou companheiro seriam também
herdeiros necessários, só para lembrar o que é um herdeiro necessário. Herdeiro necessário ou legitimatário estão previstos lá no artigo 1845, é aquela espécie de herdeiro que não pode ser afastada pela simples realização de um testamento. A gente percebe que existem 4 classes de herdeiros básicas, que a gente chama de herdeiros legítimos. Os ascendentes, descendentes, o cônjuge e os colaterais. Cônjuge aqui, leia-se também companheiro. Em qualquer momento desse vídeo que eu tratar de sucessão e falar de cônjuge, entenda também companheiro. Só que dessas 4 classes de herdeiros legítimos, há 3 classes de herdeiros legítimos legitimatários, ou seja, que possuem direito à legítima, chamados comumente de herdeiros necessários. O artigo 1845 vai dizer: são herdeiros necessários o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Com a decisão do STF igualando a sucessão entre cônjuge e companheiro em relação à materialidade dessa sucessão, surgiu uma dúvida na doutrina que ainda não tem resposta. Até porque não há ainda decisões de calibre para a gente poder afirmar que a jurisprudência se inclinou num sentido ou no outro. O entendimento, num primeiro momento, de que o cônjuge e o companheiro agora são obrigatoriamente herdeiros necessários, então ao lado do cônjuge passaria a figurar o companheiro, e do outro lado, o entendimento de que não, apenas o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro não seria herdeiro necessário, porque não há previsão expressa nesse sentido. Qual é a linha em que eu me sinto mais confortável, eu acabo seguindo? A ideia de que o cônjuge é herdeiro necessário, mas o companheiro não, em razão de que, por ser a legítima sendo uma restrição civil, a ela tem que ser aplicada uma interpretação também restritiva. O professor Mário Delgado, no último IBDFAN, agora em 2019, também expressou o mesmo posicionamento. E vamos aguardar qual irá prevalecer. Bom, dever alimentar. Existe dever alimentar nas duas situações, tanto união estável como no casamento, e são absolutamente idênticos. Ponto. O parentesco por afinidade. O que é o parentesco por afinidade? A gente é parente dos parentes do nosso cônjuge. Também isso ocorreria na união estável? Sim. Então, a sogra é sua parente e o sogro também, decorrendo esse parentesco da união estável ou do casamento, a enteado, o cunhado e a cunhada. Lembrando que o cunhadio não sobrevive ao fim da união, então seja da união estável ou do casamento, o cunhadio não persistiria, ok, pessoal? Bom, seguindo mais um pouquinho para frente, a partir dos 70 anos é imposto para o casamento o regime da separação total, que a gente chama até de separação obrigatória, mas lembrando, não existe um quinto regime, é apenas um mecanismo de imposição de um dos regimes, que é o regime da separação total. Mas a doutrina, até porque isso tem implicação prática em razão das decisões do STF, separa a separação consensual da separação obrigatória, em que as partes não podem escolher, elas são obrigadas a absorver a separação dos seus bens. A partir dos 70 anos, essa imposição existe. Então, quando um dos nubentes tem mais de 70 anos, é imposto o regime da separação. Na união estável, a mesma regra, é o mesmo entendimento. Um dia a gente poderia conversar sobre a imposição do regime de separação obrigatória, principalmente nesse caso. Nós temos ainda duas grandes reminiscências em que os bens são mais importantes do que as pessoas. Dentro do nosso Código Civil, de um lado, a prodigalidade, e de outro, a imposição da separação obrigatória no caso do maior de 70 anos, porque o Código ainda imagina a ideia do golpe do baú, que existindo ou não, isso é um problema do sujeito privado, não tem que reservar patrimônio para um futuro, é completamente descabido isso, mas um dia a gente vai bater um papo sobre isso, e com todo respeito a quem concorda com esse posicionamento, obviamente. E a gente vai conversar também sobre talvez o terceiro viés
de imposição do patrimônio sobre a pessoa, que é a própria legítima. Mas aí a coisa é complicada, bem mais complexa, e a gente pode um dia conversar num mini curso inteirinho sobre razões para a permanência e razões para o fim da legítima no nosso país, que vem sendo fortemente discutido. Bom, é necessário lembrar que o casamento de um lado é solene e de outro lado a união estável é não solene. A união estável pode ser realizada através de contratos? Sim. Contratos expressos? Sim. Contratos escritos? Sim. O casamento, ele envolve uma celebração solene. Ah, Wagner, é aquela celebração que a gente faz na igreja, ou né, no templo, ou no local da Umbanda? Não. Essa celebração é uma celebração religiosa, e jamais a gente pode misturar uma situação com a outra. Existem casamentos religiosos em que é atribuído o efeito civil? Sim. Na realidade é mesclar os dois atos numa única celebração, mas ali estão ocorrendo um casamento civil e um casamento religioso, apenas unificando a celebração. Mas o que importa para o direito é o casamento civil. Por isso, guarde uma coisa importante: se você é casado apenas no religioso, não importa a sua religião, você vive na realidade uma união estável, você não é casado, ok? Me chama a atenção algo interessante, que uma vez eu li sobre se união estável é pecado. Na realidade, quem é casado na religião apenas vive em união estável. A gente tem que tomar cuidado para não misturar esses conceitos. A religião tem o seu espaço e o direito tem o seu espaço. E antes que alguém me execre, eu que tenho raiz cristã, sou cristão apesar de não ter mais denominação religiosa para a minha vida, o nosso maior de todos que já pisou aqui na terra diz que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Temos que separar esses espaços. Muito bem. Pois bem, e aí quando é que você vai fixar o início do regime de bens? Bom, no casamento, o regime de bens tem início com a celebração do casamento. Esse regime pode ser alterado anteriormente ao casamento através de um pacto antinupcial, no sentido de antes, e depois também, já que o nosso Código Civil prevê a possibilidade de mudança do regime após o casamento, desde que ambos os cônjuges concordem, não haja prejuízo para terceiro e o juiz concorde com essa situação. Bom, e a união estável? A partir do momento em que se iniciou o relacionamento, seja porque esse momento está estabelecido em contratos expresso e escrito, seja porque esse momento foi definido, por exemplo, numa ação de reconhecimento de união estável, a partir desse momento vai estar fixado o regime de bens. E quando é que o regime de bens acaba? Para o casamento, lembrando que não é necessário esperar no casamento a separação judicial, pelo menos, ou mesmo o divórcio. O entendimento agora já praticamente pacificado no STJ de que o regime de bens cessa com a separação de fato, tá? E a mesma regra a gente vai aplicar para a união estável. A partir do momento que você tem um momento da separação de fato, está extinto o regime de bens. As presunções, o artigo 1597 traz as presunções, chamadas presunções pateris est, ou seja, pai é aquele que, né? Pai é aquele que demonstra as núpcias, pateris est nuptiae, quem nuptiae demonstrat. Na realidade, então, essa é uma das presunções, né? Pai é aquele que demonstra as núpcias com a mãe, e o artigo 1597 tem são 5 incisos que tratam das presunções. Nós não vamos lê-los aqui ou tratar deles, até porque isso pode ser objeto de uma conversa nossa em separado. A questão essas presunções são construídas para o casamento, elas se aplicam para a união estável. O STJ tem um precedente, o recurso especial de número 1.194.059, oriundo de São Paulo, entendendo que, como essa presunção na realidade é em favor do filho, da filiação, e que o simples nome em iuris não poderia afastar essa presunção, ela se aplica à união estável também, mas a jurisprudência e a doutrina ainda são titubeantes. Eu mesmo ainda não fechei um posicionamento
de se sou a favor ou não da aplicabilidade dessa presunção, porque ela é muito forte e às vezes você acabaria impondo a alguém um pai que na realidade não é. Pois bem, já falamos aqui que o casamento requer a celebração solene e a união estável ela envolve um viver juntos para a construção de uma família. Lembrando que viver juntos não implica necessariamente coabitar. E já que a gente está falando de coabitação, e isso sempre me perguntam, é necessário sexo para fixarmos uma união estável? Vamos pensar juntos aqui uma coisa. É necessário sexo para o casamento? Para a existência do casamento? Não. O casamento, a partir da sua celebração, ele já existe. Ele já é um contrato de direito de família formado e produzindo efeitos, com plena eficácia. Wagner, isso em algumas situações a ausência de sexo pode desembolar ou desembocar na anulação do casamento? Isso é uma discussão que a gente não vai trazer para cá agora, mas a questão é, tanto o casamento quanto a união estável podem existir, retirando a possibilidade de discussão sobre erro essencial quanto à pessoa, sem o sexo. Imagine duas pessoas, talvez idosas, não estou aqui afirmando que o idoso não pratica sexo, não é isso, estou aqui apenas afirmando que as pessoas podem querer construir uma família sem base sexual, isso não tem absolutamente nenhuma preocupação. E isso passou pelo debate da questão do Gugu. E sim, tanto união estável quanto casamento sobrevivem à inexistência do sexo, ok, pessoal? Até porque senão no casamento a gente reavivaria um debate completamente desarrazoado e sem fundamento, que é o do débito conjugal. A gente não pode voltar nisso mais, querer achar que o marido tem poder de impor à mulher quando praticar sexo ou não. A mulher ela tem que desejar, e o marido também tem que desejar, manter a relação sexual. Fora desse espectro é estupro. Isso é muito importante. Algo que a gente não vai debater aqui, porque esse é assunto lá para o direito penal. Bom, as causas suspensivas do casamento, artigo 1525 ali, 1523, agora me falhou a memória. As causas suspensivas se aplicam, que existem para o casamento, se aplicam à união estável. Olha que legal. As causas impeditivas, por exemplo, o pai não pode casar com a filha, o pai não pode ter união estável com a filha. A pessoa casada não pode se casar de novo. A pessoa casada que ainda vive junto com a sua mulher ou com o seu marido não pode constituir união estável. Isso por enquanto ainda é assim. Isso vai desembocar na questão das uniões paralelas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a questão é, as causas impeditivas estão expressamente previstas no artigo 1721, que afasta, impede a aplicação, que determina a aplicação dessas causas para a união estável, excetuando o caso das pessoas casadas que já vivem separadas. Elas podem ter uma união estável, separadas meramente de fato. Bom, a questão as causas suspensivas, a par das causas impeditivas, poderiam ser aplicadas à união estável? Meu entendimento, o entendimento da doutrina é que não. Por quê? Porque aquelas causas ali envolvem a própria natureza solene do casamento, e seria quase impossível a gente poder aplicá-las à união estável, e o que é pior, desembocariam no regime da separação obrigatória. Bom, a questão das uniões paralelas, já que a gente não vai falar agora ainda do poliamor. O que seriam as uniões paralelas? Aquela pessoa que tem um casamento e uma união estável, e que muitos vão discutir se esse segundo relacionamento é a união estável ou não, se seria a amante. Bom, a quarta turma do STJ, no recurso especial de número 1.096.539, de relatoria, oriundo do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Luiz Felipe, do saudoso ministro Luiz Felipe Salomão, em 2012 entendeu que não é cabível a existência de uniões paralelas, ou seja, a segunda família seria um concubinato e logo estaria desprotegida do direito e não teria a proteção que a união estável tem. Lembrando que aqui nós estamos falando da relação entre
os conviventes, jamais em relação aos filhos. O estado civil dos genitores nada influencia na condição de paternidade ou de maternidade, por favor. Bom, e o STF também, no RE de número 397.762 da Bahia, também entendeu que não é possível reconhecer uma união paralela como concubinato. Hoje se discute a questão quando a esposa sabia dessa união e a amante, aspas, sabia também da esposa, e aí surge um debate mais interessante, e nós vamos gravar um vídeo só sobre uniões paralelas. Mas nós chegamos na questão do poliamor, que não se confunde com união paralela e não se confunde com coparentalidade. Nós já falamos no áudio no podcast sobre coparentalidade. Coparentalidade é um contrato, um acordo em que duas pessoas aceitam ter filhos e cuidar desses filhos, sem que eles entre si criem uma família. Na realidade, Cristiano Chaves e Rosenwald vão dizer que é muito bem. Há duas famílias monoparentais. Mas eu gostaria de adicionar algo aqui. É possível que essas pessoas acabem desenvolvendo uma amizade? Sim. E esse é o debate na questão do Gugu. E isso descaracterizaria a coparentalidade? Não. Porque aí eles têm como trilhar o caminho da união estável. Mas é possível que os coparentais mantenham uma relação de urbanidade, de amizade, e continuem com uma relação simples de coparentalidade. Ou seja, a gente não precisa obrigar que quem estabeleça um contrato de coparentalidade, esse contrato para ter filhos e cuidar de filhos sem serem marido ou mulher ou sem terem união estável, forçosamente precisem se afastar. E isso prejudica os próprios filhos. Então, a proximidade não quer dizer a formação de uma única família. Nós continuaríamos tendo duas famílias monoparentais, mas com proximidade entre os ascendentes. Não vejo qualquer problema quanto a isso. E o que seria o poliamor? Bom, para poder explicar isso, eu vou pegar para mim um cara que é fantástico, um livro espetacular, livro do Pedro Teobaldo, tá aqui, vou trazer aqui para vocês, ó. União Poliafetiva no Direito Brasileiro, Pedro Teobaldo, da editora Luminária Academia. Ele vai nos explicar o seguinte, olha lá. Portanto, numa definição jurídica mais objetiva, a união poliafetiva significa um enlace afetivo entre mais de duas pessoas, com o intuito de manter uma relação íntima, mútua, pública e aberta. Íntima, mútua, pública e aberta. Olha que importante isso aqui. Aqui não são dois núcleos familiares, é um único núcleo com três pessoas, bom, ou mais, que comumente vem sendo chamado de trisais. E isso é um novo espectro que vem sendo debatido pelo direito das famílias, e não vejo efetivamente qualquer problema em reconhecer os trisais. E como ficariam os reflexos dos efeitos desse poliamor? Bom, há uma pensão, um deles faleceu, divide para dois, não vejo problema nenhum. Não vai poder multiplicar, né? Não é o poliamor da multiplicação. E isso é muito importante. A gente um dia vai gravar um vídeo só sobre as uniões paralelas, né? Porque o caso do MC Catra trouxe um debate muito interessante. Não vai haver um debate mais aprofundado porque ele não deixou bens a serem divididos, aparentemente, pelo que a gente tem conhecimento. Mas o MC Catra é um claro caso de união paralela, todo mundo consentindo, todo mundo sabendo. Afasta um pouco talvez a ideia do poliamor, porque não sei até onde essas mulheres conviviam entre si, mas se conviviam também, se tinham essa proximidade, esse relacionamento, aí sim nós tínhamos um mega poliamor. Meus caros, espero ter sido claro nas minhas exposições. Nos vemos em breve em mais um podcast e em mais um vídeo tratando sobre algum assunto interessante que está na mídia ou que está na jurisprudência ou que a gente reputa que é importante a gente relembrar ou discutir. Forte abraço, comente, dê o seu joinha se você está no YouTube, dê o seu like, comente aí o que você entende sobre trisais, sobre uniões estáveis, deixe sua dúvida e a gente vai conversando aqui num novo vídeo ou
numa nova oportunidade. Um forte abraço.